A sífilis é uma doença sexualmente transmissível cujo primeiro sintoma é uma feridinha, que pode passar dias depois. Mas não se engane, a doença continua a agir e pode levar até a demência. Para falar sobre sífilis, o Meta na Sua Cabeça recebe hoje Zarifa Curi, que é médica infectologista e integrante do Programa Municipal de DST/AIDS de São Paulo. Tudo bem, Zarifa? Tudo bem. Vamos falar sobre sífilis, hein? É muito importante. É importante. A prevalência está aumentando, não é isso? Está aumentando bastante no mundo inteiro, né? Uhum. Não é só no Brasil, no então mundo vamos todo. ver se a gente baixa isso aí, Isso. que a nossa saúde está precisando, né? Exatamente. Vamos, nossa sexualidade, viver da melhor forma, nosso sexo, mas sem essa doença que é seríssima. Seríssima. Vamos tocar sobre isso. O que é exatamente a sífilis? A sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada treponema. A pessoa adquire a doença entrando em contato com, por exemplo, você chupando um pênis, tendo uma relação sexual, às vezes sem camisinha. Às vezes a pessoa se liga muito na região genital, mas muitas vezes a pessoa tem a ferida na boca e passa como uma afta. Porém, não dói. Então, o primeiro sinal... Ela pode se enganar achando que é uma ferida da boca, uma afta, mas ela não dói. Essa ferida ela não costuma doer. Então, uma diferença aí importante. Diferença importante. Ficar alerta. Ela dói se ela for infectada por outra coisa em cima, pegar uma infecção secundária. Mas, normalmente, é uma ferida que não dói. Ela abre uma feridinha, pode ser na boca, pode ser na região genital. Na anal, pode ser. Pode ser na região anal, tá certo? Essa feridinha, em torno de um mês, mais ou menos, ela fecha sozinha, na maioria das pessoas. E aí a pessoa, às vezes, nem se ligou naquela feridinha. Isso é importante, porque geralmente aparece algum probleminha. Isso. Tá sem tempo de ir ao médico, não tá afim, depois eu vejo isso. Nem tá doendo também. Nossa, também pode ter isso. E de repente, passou, olha, tô curado. Sarou. E aí a pessoa tá se enganando. Tá se enganando, porque aí a sífilis, ela passa para a sífilis, essa primeira fase chama sífilis primária. Enquanto a pessoa tem aquela feridinha, ela está nessa fase da sífilis primária, que dura geralmente um mês. Na maioria das pessoas dura um mês. Varia de pessoa para pessoa. Depois ela desaparece, pode ficar um tempo sem a pessoa sem sentir nada. Às vezes, uma minoria das pessoas começa com uma lesão de pele, parece um tipo de um sarampo, aquelas manchas vermelhas. Uhum. Só que ela costuma pegar também palma da mão e planta do pé. É mais característico. Ela pega o corpo inteiro, é como se fosse um tipo de um sarampo, assim. Uhum. Umas manchas vermelhas, não costuma coçar, às vezes coça, mas não costuma coçar tanto. E costuma pegar, porque o sarampo não pega a palma de mão e planta de pé. O béola não pega a palma de mão e planta de pé. Sífilis pega. Quer dizer, além da pele, você ainda tem o acometimento da palma e da planta. Essas manchinhas vermelhas, elas são contagiantes. Pelo contato? Pelo contato. Pode transmitir. Então, pode transmitir. No caso, tem muita criança que pega, que tem babá, às vezes, e pega da babá. Porque se ela tiver alguma essas manchinhas, às vezes de carregar e tal, pode passar. Imagina no sexo. E no sexo, então... Nossa, seríssimo. Depois essa coceira, essas manchas vermelhas, que nem sempre coçam, desaparecem, às vezes sem tratamento. E aí a sífilis, ela vai passando, às vezes, por muitos anos, silenciosamente, mas destruindo o organismo da gente. Ela pode passar para o cérebro da pessoa e, assim, os sintomas iniciais, às vezes, são muito sutis, às vezes nem a pessoa percebe. Algum familiar, amigo, fala, poxa, ele não era assim estourado, não é tão estourado ultimamente, tão nervoso, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa. Então começa um quadro assim de irritabilidade. Será que está estressado? Está precisando tirar férias? Estresse. Aí a coisa vai evoluindo com um quadro de esquecimento, às vezes de alguma coisa muito esquecido.
até um ponto que chega à demência completa. Então, antigamente, quando existiam aqueles hospitais psiquiátricos, né, que hoje não tem mais esse negócio de aquela internação que a pessoa ficava internada para sempre, naqueles juquiris, aquelas coisas antigas, muitos casos eram casos de sífilis nesse nível mais avançado, que estava lá como um doente psiquiátrico e não procuravam uma causa orgânica, sabe? Ele tinha um distúrbio de comportamento e davam remédio para ele acalmar, para não sei o quê, mas não procuravam. E é uma doença tratável, completamente tratável. Mas ela vai destruindo o cérebro. E se você não trata, chega a demência completa. Zarifa, então é seríssima essa doença, né? E falando de tratamento, como é esse tratamento e nessas diversos níveis da doença? Então, na sífilis primária, o tratamento, a sífilis, assim, o tratamento para a sífilis é penicilina. É o remédio antibiótico mais indicado para o tratamento da sífilis. Então, se nós pegamos a sífilis ainda naquela fase de ferida, são 2 injeções de penicilina, uma em cada nádiga. Tá? É aquela benzetacil, a famosa benzetacil. Se está nessa segunda fase, aí você toma essa injeção em cada nádiga, na segunda semana a mesma coisa. Se está naquela fase já de latência, na fase tardia, depois de 1 ano é considerado sífilis tardia. Então são 3 semanas seguidas, a cada 7 dias você toma 2 injeções, uma em cada nádiga. E se já existe um quadro neurológico, aí não pode tratar em casa, tem que internar e receber penicilina na veia. De 10 a 14 dias, mais ou menos. E Zarifa, a gente sempre fala da prevenção de DST/AIDS e da camisinha, a principal ferramenta, a principal forma que a gente tem, né, para se prevenir. Mas aí, uma das questões, por exemplo, da sífilis, ela tem sinais muito visíveis, né? Uma ferida no pênis, até nessa questão de uma vermelhidão na pele. Como é que a gente pode somar a prevenção que a gente tem com a camisinha com essas outras formas de prevenção? Então é importante você ficar atento, antenado para feridas. Pode ser ferida na boca da pessoa que está tendo relação, né? Genital, anal. E lembrar que, isso é muito importante, quando uma pessoa tem sífilis, a chance dela transmitir o vírus HIV aumenta em 18 vezes. E o receptor, vamos supor que o outro é HIV positivo e a pessoa em questão é HIV negativa e está com sífilis. E se ela tem uma relação sexual com uma pessoa portadora do vírus, ela também tem 18 vezes mais chance de se contaminar com o vírus HIV. Então tem esse ponto também que é importante. Obrigadíssimo, Zarifa. E fica esse recado para todo mundo, né? Que esqueçam que a gente tenha falado de tratamento, não vamos precisar de tratamento. Vamos usar camisinha, vamos olhar pelo menos os órgãos sexuais do parceiro, né? Não fazer nada no escuro, porque a gente pode, só por estar olhando, talvez, diminuir os riscos da infecção e sempre cuidar da nossa saúde e viver nosso sexo. Até a próxima.